Olá, meu nome é Antônio Roberto. Vamos falar nessa aula de hoje sobre ensino de ciência no Brasil, desenvolvimento científico e tecnológico em tempos de pandemia. O conteúdo abordado nessa aula será um breve histórico do ensino de ciência no Brasil, os meados de 50, mudanças acadêmicas no ensino de ciências ocasionadas pela pandemia e obstáculos enfrentados por nós, docentes e discentes, os ensinos remotos. Ensino de ciência ao longo das décadas. A década de 1950 é um marco na história da ciência no Brasil. Foi nesse período que o ensino de se solidificou. As aulas eram ministradas de forma expositiva, com livros didáticos desatualizados, baseados em textos europeus e sem muita utilidade na atividade prática. Quer dizer que não tínhamos nenhuma aula prática, não tinha aula de laboratório, não tinha manuseio de nenhum aparato científico nessa época. Era apenas aulas teóricas baseadas em textos, no caso, europeus que vêm da Europa, selecionados professores para que sejam ministradas essas aulas. Seria, na realidade, nada atual. Seria apenas uma introdução, o conhecimento básico científico. Já no final da década de 50 e durante a década de 60 e 70, a produção científica e tecnológica brasileira esteve quase que exclusivamente sob domínio do Estado, incluindo aquela geração gerada nas universidades, predominando em muitos setores uma separação formal entre pesquisa científica e produção tecnológica. Quando a gente fala de pesquisa científica, é dizer o quê? É aquele cientista que vai a campo, ele vai pesquisar, ele tem algo que ele deseja conhecer, entendeu? Que lhe intriga e ele vai atrás disso, resultados. E a tecnologia não, ela vai o quê? Na sociedade procurando facilitar a vida do cidadão. São os aparatos tecnológicos que nós conhecemos hoje. Em 1964, a instalação da ditadura militar. Nela, o objetivo do ensino era formar técnicos e trabalhadores. Os militares, o governo militar, não tinha interesse em formar pensadores, pessoas que pudessem, talvez, ir contra as suas diretrizes. Então, a ciência trabalharia como? De que forma? Formando essas pessoas para que ocupassem cargos específicos dentro da indústria. Assim, geraria, empregos e também, como dizem, esquentaria a economia. Então, as ciências, segundo o governo militar, o que desejou ir naquela época era formar apenas trabalhadores. Em 70, há uma grande mudança, no ensino, por causa da lei das diretrizes básicas da educação, lei 5.692. Depois foi revogada essa lei em 96, que agora chama-se 9.394, Essa lei, qual a importância dela? Ela tornou obrigatório o ensino de ciência no ensino fundamental, que até hoje, conhecemos que é utilizado. Um pouco da história. Durante os anos 80 e 90, a globalização da economia e a humanização das ciências, da competitividade, a passar a influenciar fortemente a produção científica e tecnológica brasileira, segundo os princípios neoliberais. A atividade de ciências realizada no âmbito das universidades reencontrou seu discurso legitimado, principalmente devido à importância crescente da pesquisa básica para o desenvolvimento de novas tecnologias e os avanços nos processos de inovação industrial, voltada para um contexto de ciência, tecnologia e sociedade. A globalização foi um grande marco, um grande avanço realmente em relação à ciência. Temos a internet, essa conexão mundial entre países. Isso facilita muito, no caso, na velocidade do aprendizado. E o que é descoberto em um país hoje, você pode saber em questões de minutos, dias, quando é divulgada uma pesquisa científica. Naquele tempo era mais problemático, porque demorava muito tempo para poder chegar a isso. Vamos falar aqui o seguinte: a ciência se materializa em tecnologia? O que vocês acham? Ela traz consigo a ideia de desenvolvimento de um país? Essa é uma pergunta que vocês vão ter que responder, mas não precisa ser agora não. Vamos aguardar um pouco.
Algumas mudanças do ensino de ciências surgiram ao longo do tempo. Como podemos observar, aos meados dos anos 50 até os dias atuais, percebemos um grande avanço tecnológico, pois o ensino que antes era ministrado em sala de aula passa a ser ministrado agora à distância, por meio de aplicativos e plataformas virtuais. Isso se deve ao surgimento de uma doença contagiosa, né, coronavírus, que afetou não só a educação, mas também o mundo, né? Coronavírus é o nome popularmente que foi dado, né? Mas cientificamente chamamos de SARS-CoV-2, né? O Covid-19 também, assim. Com o passar do tempo, né, observamos o avanço tecnológico em relação ao ensino de ciência do Brasil e suas evoluções em ensino e informação na situação de pandemia que vivemos, utilizando assim os meios tecnológicos como um marco histórico e de grande utilidade para a continuidade do ensino, por meio das aulas remotas, surgimento de aplicativos e sites que têm ajudado os professores a aulas de continuidade do ensino. Se observarmos um pouco sobre a tecnologia, né, que a ciência nos trouxe, podemos falar dos cientistas que descobriram as vacinas, né, para imunizar a população. As pesquisas que eles tiveram correram atrás para poder chegar nessa vacina. Só que ela também, a ciência, fez também os aparatos tecnológicos que auxiliaram eles nessa busca e nesse resultado alcançado. Então, a separação de ciência e tecnologia, o que se pode se entender disso, né? Sobre a pergunta que fiz lá atrás. Gostaria que vocês elaborassem respondessem aquela pergunta, não só respondendo, mas elaborassem um texto, né, justificando-as, falando sobre isso que eu disse agora e sobre o que estamos utilizando agora para falar com vocês. São as aulas expositivas, as aulas tecnológicas, o que trouxe, né, esse período à ciência. Obrigado.